Então, as derivadas das grandezas termodinâmicas não são independentes. De fato, é possível se mostrar que eu posso escrever todas as derivadas termodinâmicas, todas as derivadas de grandezas termodinâmicas, em função de um conjunto reduzido delas. Esse conjunto reduzido delas é o que nós chamamos os coeficientes termodinâmicos de um sistema. E você já foi apresentado a esses coeficientes termodinâmicos. Esses coeficientes termodinâmicos são as capacidades térmicas. Lembre, a capacidade térmica, a pressão constante. Vamos começar com a capacidade térmica a volume constante. Como é que foi definido isso? Isso aqui foi definido assim, né? CdU dt a V constante. Foi assim que nós definimos termodinamicamente esse coeficiente. Isso nasce lá da sua física básica, a capacidade térmica, a quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura de 1 grau. Lembra dessa brincadeira? Daí que nasceu essa definição formal, agora precisa, do significado da capacidade térmica. A capacidade térmica de um sistema termodinâmico é uma grandeza extensiva ou intensiva? Certo, essa é uma quantidade extensiva, porque eu estou dividindo uma quantidade extensiva por uma intensiva. O valor da capacidade térmica depende do tamanho, depende da quantidade de moléculas do sistema que eu estou considerando. A partir da capacidade térmica, com a quantidade extensiva, será que você consegue conceber uma parente dela que seja intensiva? O que eu preciso para obter uma quantidade intensiva? Pegar uma extensiva e dividir por outra extensiva. Aí eu tenho uma quantidade intensiva. Qual você acha que é o coeficiente termodinâmico intensivo que é parente desse e tem utilidade? O calor específico, que nada mais é do que a relação entre a capacidade térmica e a quantidade, um número que exprime a quantidade ou o tamanho do sistema. Nós podemos imaginar aqui vários calores específicos distintos. Por exemplo, o calor específico por unidade de massa, que é aquele com o qual você trabalha no ensino médio. Basta você dividir a capacidade térmica pela massa do sistema, né? Então você tem o calor específico por unidade de massa. Você também pode conceber o calor específico por mol, também chamado de calor específico molar, dividindo a capacidade térmica pelo número de mols. Ou você pode imaginar o calor específico por partícula, dividindo a capacidade térmica pelo número n de partículas. Qualquer um desses três merece o nome de calor específico, é importante caracterizar sobre qual que você está falando, e tem utilidade prática. O último menos do que os outros dois. A gente definiu também a capacidade térmica quando a gente produz um aumento de temperatura num sistema termodinâmico por um processo diferente, um processo no qual a pressão é mantida constante. Capacidade térmica a pressão constante. E como é que nós definimos essa quantidade? Isto é, dHdt, a pressão constante. Um parênteses parecido com o que eu fiz agora há pouco. Veja que para definir cada uma dessas capacidades térmicas, eu estou tomando a derivada de um dos potenciais, a energia ou a entalpia, com relação a uma grandeza da qual ele não depende naturalmente. U não depende naturalmente de T, ele depende naturalmente de S. Da mesma forma, o H não depende naturalmente de T e sim de S. Então, de fato, a função que eu estou derivando em cada um desses casos não é a função matemática U de S, T e V. É uma outra coisa. Então, nós vamos ter que manipular isso com algum cuidado. Então, esse aqui é o primeiro conjunto de coeficientes termodinâmicos. Eu vou mostrar na aula de hoje que, de fato, eles não são independentes. Depois dessas, nós definimos o coeficiente de expansão. O coeficiente de expansão que você chamava lá, quando era pequenininho, de coeficiente de dilatação, né? Nós usamos a letra beta para o coeficiente de expansão volumétrico e ele é, por definição, a P constante. Lembre, esse indivíduo que vai dar, em situações simples, né, aquela relação que você verifica qual é o aumento de volume proporcionado por um dado aumento de temperatura, né? Outra vez, chama a sua atenção para o fato de que quem está aparecendo na definição desse coeficiente é uma derivada de V com relação a T quando P é fixo. Aqui,
nós não temos uma derivada de um potencial termodinâmico, nós temos uma derivada de uma grandeza termodinâmica, e a relação entre Vt e P normalmente é obtida por meio de uma equação de estado. A equação de estado, nesse caso, é a equação de estado mecânica, que a gente já aprendeu a obter, né? Muito bem. Além desse, nós temos um outro conjunto de coeficientes que são chamados as compressibilidades. E as compressibilidades foram definidas, na verdade definimos duas delas, que o que elas medem de fato, o que elas são de fato são números que medem o quanto o volume de um sistema termodinâmico aumenta com o aumento de pressão, sendo que esse aumento é um aumento percentual, um aumento fracional. Então aqui é a variação percentual de volume produzida pelo aumento de pressão. Então vai aparecer aqui um dV/dP, e aumento percentual, então eu vou dividir pelo volume. Então, aí, dependendo do processo, eu digo aqui quem é que está sendo mantido fixo. Agora, só tem um problema, é que quando a pressão aumenta, em geral o volume diminui. Portanto, dV/dP é, em geral, um número negativo. Por isso, como a gente quer definir esse coeficiente como sendo um número positivo, a gente o define com um sinal de menos na frente. E nós temos dois deles, a compressibilidade isotérmica e a compressibilidade adiabática. São esses dois com os quais a gente trabalha usualmente. Você vai mostrar, num problema de lista, que esses dois coeficientes não são independentes. Um depende do outro. Então, a rigor, eu estou mostrando 5 coeficientes termodinâmicos, são 3. O que diferencia um sistema termodinâmico de outro são os valores de 3 dessas grandezas aqui. Pronto. Se eu disse como é que são 3 dessas grandezas, eu sei como é que é. Eu caracterizei o sistema termodinâmico. Sim. Essas quantidades que eu coloquei aqui a mais, o coeficiente de expansão, as compressibilidades, essas são quantidades extensivas ou intensivas? Sobre elas nós já tínhamos falado, agora as compressibilidades e o coeficiente de expansão. Intensivas, porque eu estou dividindo uma quantidade extensiva por outra, né? Muito bem, exemplos. O primeiro, escrever as capacidades térmicas de um jeito um pouco diferente. A capacidade térmica volume constante, por exemplo, que pena que o Eric não reclamou, porque eu queria agora estar com a identidade termodinâmica na minha frente aqui. Mas acho que você está vendo ela aqui, né? Está vendo a identidade termodinâmica para a energia? dU igual a TdS menos PDV mais μdN. Muito bem. Aqui o que eu estou fazendo é tomando a derivada de U com relação a T quando V está mantido fixo. Se eu olhar para a identidade termodinâmica para U, dU igual a piriri, tomar a derivada de U com relação a T significa dividir por dt e fazer V fixo, ou seja, fazer dV igual a zero, não é isso? E, de novo, eu estou ignorando o que acontece com ele, eu não estou fazendo o tamanho, a quantidade de componentes do sistema mudar, portanto, eu obtenho direto que du dt a V constante tem que ser igual a T ds dt a V constante. Primeira, nós já tínhamos feito isso, só estou relembrando que eu vou usar isso. Da mesma maneira, dH dt a P constante, eu posso escrever de uma forma que envolva uma derivada da entropia. Outra vez olhando para a segunda identidade termodinâmica que nós estamos vendo aqui, né? dH igual a TdS mais VdP, etc. VdP, então se eu fizer P constante, o dP é zero, fica dH igual a TdS, dH dt a P constante é T ds dt a P constante. Isso aqui é o CP. Exprimir as capacidades térmicas dessa forma tem uma gracinha que elas ficam com a mesma cara, né? E isso é bonitinho.